Olá, vamos para mais uma correção. Obrigado a você aí por ter escolhido a Sétimos, né? Hoje a gente vai corrigir o simulado de reciclagem número 11, tá? Número 1 fala assim, ó: o condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à direita da sua mão de direção para entrar para a direita. Em uma via com faixas, várias faixas, o condutor, para entrar à sua direita, ele está lá na esquerda e tem que ir atravessando a via, sinalizando com antecedência. Tá ok? Número 2. João Felipe, condutor que acabou de completar 50 anos de idade, foi considerado apto no exame de aptidão física e mental para a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação. Com essa idade e por não ter tido restrições, o prazo de renovação concedida foi de 5 anos, tá? Letra A, resposta certa. A gente sabe hoje que quem tenha menos de 50 anos, né, se passar por esses testes de aptidão física e mental, né, pode até pegar até 10 anos de carteira hoje, né, de habilitação. Mas nesse caso do João Felipe aqui, ele pega 5 anos de habilitado, tá? Então a resposta certa aí é a letra A. 3. Nenhum proprietário poderá fazer ou mandar que façam modificações da identificação do seu veículo sem prévia autorização de quem? Letra B de bola, da autoridade executiva de trânsito, tá? Nesse caso aqui, não pode ter trocar, eu vou levar meu carro no pintor e vou trocar a cor dele, enjoei da cor amarela, vou colocar uma cor vermelha, né? No documento de trânsito do veículo, né, documento do veículo, tá lá falando que ele é da cor amarela, então você não pode fazer uma modificação por conta própria, você tem que levar para uma autoridade executiva do trânsito, né, da sua cidade. No nosso caso aqui na cidade onde eu moro, né, o Detran, né? Então, a resposta certa aí é a letra B de bola. Número 4. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinada, deverá utilizar o quê? Eles devem, vamos dar alguns exemplos. Eles devem usar o alerta acionado o tempo todo? Não, né? Então eles vão usar um farol de luz baixa ligado? Sim, resposta correta. Resposta correta aí é a letra B de bola, farol de luz baixo, né? São essas faixas especiais de ônibus, né? Então, veículos de grande porte, igual ônibus de coletivo de passageiro, eles têm que andar com o farol ligado o tempo todo, farol baixo ligado. 5. Indique a placa de advertência que significa em trocamento oblíquo à esquerda, né? Qual dessas placas desenhado aí a gente tem esse entrocamento oblíquo à esquerda? É a letra A. A gente vê no exemplo que é essa faixa que faz a entrada para o lado esquerdo da via, tá? Letra A. 6. A placa de interseção em T adverte o que o condutor? Letra A. Ao condutor do veículo sobre a existência diante de um cruzamento em T, uma via principal que se divide aí em dois lados. Letra A. 7. De acordo com o Código Transbrasileiro, ao condutor infrator, conforme o caso, pode ser aplicado as seguintes penalidades. Quais são as penalidades que pode ser aplicado a um condutor infrator? Letra C. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da sua CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência em curso de reciclagem. São os atos que têm aí como penalidade, né? Advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da sua CNH, cassação da permissão para dirigir e a frequência em um curso de reciclagem, quando atinge a pontualidade máxima aí, né? Letra C de casa.
8. A placa abaixo alerta que essa plaquinha amarela, a gente sabe que é uma placa de advertência, não é? Ela indica o quê? Letra B de bola, a passagem de nível e com barreira, tá? A gente vê uma barreira aí nessa passagem de nível, tá ok? Passagem de nível é a linha de trem passando por cima da via. 9. Qual o significado da placa R18? A gente viu a perguntinha anterior, uma plaquinha amarela que indicava que era uma plaquinha de advertência, correto? Essa plaquinha branca redonda é uma plaquinha de regulamentação, tá ok? Então, essa plaquinha R18, ela fala o que para você? O que te mostra? Letra A, comprimento máximo do permitido é de 10 metros. Então, um veículo que tem 15 metros, ele pode andar nesse trecho? Não pode, só veículos com comprimento de 10 metros, tá? Então, letra A, resposta certa. Comprimento máximo permitido. 10. Pergunta 10. Paulo tem 50 anos de idade e o seu irmão Pedro tem 69. Ambos vão renovar a Carteira Nacional de Habilitação no mesmo momento. Dessa forma, podemos afirmar que, então, Paulo e o seu irmão Pedro, um tem 50 e outro tem 69. Eles vão renovar a habilitação deles, né? Carteira Nacional de Habilitação, né? E no mesmo momento. Dessa forma, podemos afirmar que, letra A, ambos os documentos terão a mesma validade, tá? Então, eles vão pegar aí a mesma validade. A gente viu que o senhor Felipe, se eu não me engano, na pergunta anterior, ele pegou 5 anos, porque ele o quê? Era maior, a idade dele era mais de 50 anos, ou 50 anos. Então, tanto o Pedro, que tem 50, tanto o Paulo, que tem 50, tanto o Pedro, que tem 69, eles vão pegar a mesma quantidade, né, de tempo. Letra A. 11. Não havendo sinalização regulamentadora e a velocidade máxima nas rodovias para automóveis será de... pergunta. Não havendo sinalização regulamentadora. Qual sinalização é essa? Aquela plaquinha redonda, branca, que mostra a velocidade máxima permitida naquela via. Não tem nenhuma placa dessa, né, na rodovia. Qual é a velocidade máxima que um veículo automotor pode andar naquela via, né? Qual é a velocidade máxima? Letra B de bola, né? 100 km por hora na rodovia for de pista simples, tá? Então, letra B de bola. 12. As placas educativas podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta, certo? A função dessas placas é de... Então, as placas educativas, né, pode ter mensagens que reforcem as normas gerais de circulação, certo? A função dessas placas, ela serve o quê? Letra A, educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. A gente vai ver alguns exemplos de placa, ó. Use o cinto de segurança, obedeça a sinalização, só ultrapasse com segurança, outra, ultrapasse somente pela esquerda, luz baixa ao cruzar com outro veículo. Então, são placas educativas, né? Elas estão te educando, tá? Número 13. Ao entrar em outra via, o motorista ele deve o quê? D de dado. Ligar a luz indicador de mudança de direção e assegurar-se de que pode fazer a manobra com segurança, né? A gente já viu algumas perguntas anteriores muito falando sobre isso. Ao entrar numa via, o condutor ele pode entrar de uma vez? Não, ele tem que acionar a luz indicador, observar se vem veículos, aí sim que ele pode entrar. Número 14. O motorista que dirige defensivamente evita acidentes. Dentre as atitudes corretas, ele deve o quê? Letra A. Guardar a distância de segurança entre o seu veículo e o que segue à sua frente. Letra A. Então, o condutor
que dirige defensivamente, ele tem que ter, né, uma distância de segurança do veículo da frente. Quando o veículo da frente faz uma parada de emergência, ele não pode estar tão perto que ele não aguenta parar também e bate. Então, ele tem que ter uma distância de segurança. Letra A, resposta certa. 15. Podemos considerar que houve imperícia em um acidente de trânsito quando o quê? Letra C. O condutor não teve habilidade suficiente para evitá-lo. Então, imperícia é o quê? É a falta de habilidade do condutor. Letra C de casa. Né? No caso aqui, a gente vê dois carros batendo lateralmente um com o outro, né? Provavelmente nenhum dos dois aí teve imperícia suficiente ali para habilidade suficiente para contornar a situação. 16. A falta de ação do condutor pode lhe causar grandes problemas. Estar atento significa o quê? Letra B de bola. Olhar e analisar o trânsito observando os perigos que podem surgir à sua frente. Então, a falta de atenção do condutor pode lhe causar grandes problemas, né? Então, ele tem que estar atento, tem que olhar tudo à sua volta. Letra B de bola. 17. Para evitar colisão com o veículo da frente, o condutor ele deve o quê? Olha de novo aí, ó, distância de segurança, tá ok? Então, ó, manter distância de segurança e ficar alerta, observando os movimentos do veículo da frente, tá? A distância de segurança é muito importante, gente, tá? Tem que ter distância de segurança do veículo que vai à sua frente, se você nunca anda muito perto, tá ok? Letra B de bola. Né? A distância de segurança aqui, sinalizando de 3 segundos. Como que você pode marcar, né, a distância de segurança? Quando o veículo da sua frente passar em um ponto fixo, pode ser uma placa, uma árvore, né, um poste, você conta 3 segundinhos e se você passar, né, desse mesmo ponto, nesses um pouco mais de 3 segundos, você está numa distância segura entre o veículo que vai à sua frente. 18. A colisão de difícil identificação de causa é conhecida como colisão misteriosa. Quando a gente há um só veículo envolvido e a gente não sabe ainda como que ocorreu o acidente. Então, a resposta certa da anterior aí é a letra D, tá? D de dado, colisão misteriosa. 19. Na distância de reação, o tempo gasto até a parada total do veículo depende de quais fatores? A gente sabe que a gente tem 3 distâncias: distância de reação, distância de frenagem, né? E a distância de parada, tá? No caso aqui é a distância de reação, é a distância percorrida desde o momento que a gente observa o perigo, né, até o momento que o meu pé encosta no pedal do freio, tá ok? Então, qual o tempo gasto até a parada total do veículo depende de quais fatores, né? Então, qual o fator que depende da atenção do motorista, da sua capacidade para perceber o risco, do estado físico e mental do condutor para permitir uma ação imediata necessária, do estado do veículo e das condições da via? No caso dessa distância de reação, todas as alternativas aqui estão corretas. Todos. O condutor ele precisa de todos esses fatores para manter uma distância de reação, para conseguir fazer uma parada no veículo, tá? Então a resposta certa aqui é a letra D de dado. 20. O que é a distância de reação? Acabamos de ver uma perguntinha anterior ali. Ok? Até comentei ela, falei que é a distância de reação. Letra A é a distância que o veículo percorre a partir do momento em que o condutor percebe o perigo até reagir a acionar os freios, né? Então, distância de reação é a distância percorrida ali do momento que você viu o acidente até o momento que o seu pé aciona o freio, né? Resposta letra A. 21. Ao aproximar-se do local de um acidente de trânsito, deve-se, além de chamar o socorro, letra C, providenciar a sinalização da via, né, com um triângulo do veículo, tá? Então, houve um acidente, né? Qual a primeira coisa que você faz aí, além de chamar o socorro, é providenciar uma sinalização. E como, né,
como a gente vai sinalizar um local desse? Eu vou lá e colocar uma placa lá e pronto? Não. Você tem que ter uma distância segura de você até o próximo acidente, tá? Até o acidente, né? Então, letra C de casa. 22. Marque a alternativa correta. B de bola. Envolver-se em acidente de trânsito com vítima e deixar de prestar socorro é considerado como uma omissão de socorro. A gente já viu também que omissão de socorro pode ser, vai ser aplicada uma multa por causa disso, entendeu? Então, marque a alternativa correta. Vamos ver as outras alternativas que tinha aqui nessa pergunta. Ó, a letra A fala assim, envolver-se em um acidente de trânsito com vítima e não prestar o socorro de vítima não se configura como uma infração ou crime. Errado, né? Então, a letra B é a resposta certa, né? Envolver-se em um acidente de trânsito com vítima e deixar de prestar socorro é considerado como omissão de socorro. Resposta certa. Mas vamos ver a letra C. A única responsabilidade de avisar sobre a ocorrência de acidente é da vítima. Errado, né? E aqui tem todas as alternativas que estão erradas. Também está errado. Então, a resposta certa aí é a letra B de bola. 23. Duas pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e respiratória em um acidentado que estava deitado na calçada. Ao redor deles existe um grupo de leigos palpitando sobre o procedimento e familiares chorando. O motorista que deseja ajudar, ele deve o quê? Letra B de bola. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Hoje em dia a gente tem muito curiosos, né? Muitas vezes ainda, quando a gente vê um acidente, a gente até para o nosso carro para lá ver o que aconteceu, né? Então, verificar se alguém já chamou, pergunta se alguém já ligou para o socorro, né? Se não ligou, pega o telefone e liga. E sempre tenta afastar os curiosos. Letra B de bola. 24. Em caso de acidente de trânsito, quais são as ações que todo cidadão precisa realizar? Em caso de acidente de trânsito. Então, quais são os casos? Letra A. Manter a calma, sinalizar o local, chamar o serviço de socorro e não movimentar a vítima. Tá? Então, manter a calma, sinalizar o local, chamar o serviço de socorro e não movimentar a vítima. Letra A, resposta certa. 25. O estacionamento sob passeio é, letra D de dado, desrespeito aos direitos dos pedestres e uma infração de trânsito. A gente viu que e uma infração de trânsito, né? A gente viu que o motorista ele não pode estacionar o veículo em cima de uma calçada, né? Que é o trânsito sob passeio aí do pedestre, tá ok? Então, não pode estacionar o veículo em cima de uma calçada. 26. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? Letra D de dado. Cuidadoso e atento, né? Então, o condutor, ele tem que ter um relacionamento com as pessoas, ainda mais se ele estiver dirigindo, com muito cuidado e atento. Eu sempre falo, né, que um veículo na mão de uma pessoa que não tem habilidade, não é cuidadosa, é considerado uma arma, né? Ele pode tirar a vida de uma pessoa. Então, a resposta certa é a letra D de dado. 27. É um direito do cidadão. É um direito do cidadão, né? Resposta certa, letra A. Exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implementação de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada. Então, tem que ter uma segurança no trânsito, né? Com implantação de equipamentos de segurança, né? Uma via onde tem muito fluxo de veículo, muito cruzamento, tem que ter um semáforo, né, para orientar quem para, quem vai, pedestre passar, tudo isso. Letra A, resposta certa. 28. Avisar o outro condutor que está com a porta semi-aberta ou com pneu murcho é uma atitude que, letra D, de cortesia e principalmente solidariedade. Né? Uma porta aberta pode ocasionar um acidente, uma pessoa cair dentro de um carro em movimento,
um pneu murcho pode também fazer o veículo perder o controle, né? E assim haver outro acidente. Então, a resposta certa, D de dado. 29. O condutor contribui para a segurança no trânsito quando, letra A, transita com velocidade compatível com a segurança e respeita as leis de trânsito, né? Esse transitar com velocidade, né, compatível com a segurança, não quer que você queira, a plaquinha de trânsito lá mostra assim, você vai transitar em velocidade máxima na via 80 km por hora, né? Você vai ter que andar 80 km por hora? Não, você pode andar compatível com a via, né? Se a via tem muito buraco, você não vai andar 80 km por hora. Se a via tem muitas curvas, você não vai andar 80 km por hora, você vai andar compatível com a segurança, com a sua segurança. Letra A, resposta certa. E a última pergunta, para um comportamento seguro, o condutor ele deve o quê? Letra D de dado, ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito, né? Então, para um comportamento seguro no trânsito, o condutor ele deve o quê? Ser prudente e conhecer e respeitar a legislação de trânsito. Resposta certa, D de dado. Agradeço desde já, né, o momento que passamos dessa correção e até a próxima correção.